é uma cena feia, né? Eu não lembrava, ou não era assim, né? De ver muito morador de rua, as ruas mais sujas. Eu não sei se é uma impressão pelo fato de estar durante a Copa do Mundo, mas pelo que eu tenho falado com o pessoal, deu uma piorada mesmo. Lá na China, é muito limpo, muito organizado. E uma coisa que eu achei interessante, Elias, as pessoas saem à noite na rua. Parece que está toda a cidade na rua. A noite é muito vibrante, tanto em uma cidade como Beijing, mas uma cidade mais ao interior, assim, as pessoas parece que vão para as praças, vão para as ruas e tem várias atividades acontecendo lá. E não era data especial, era dia de semana. Isso o que acontece lá? As pessoas não são muito de ficar vendo televisão em casa, elas vão para as ruas jantar, conviver. Como que é isso? A Vilela vou pedir pro Cobori falar também. Eu vou trazer uma visão que pô, é muito particular e tal. É o socialismo, cara. Ou seja, um sistema que é capaz de ter um poder público, né? Que está presente 24 horas por dia na vida das pessoas de forma invisível e protegendo essas pessoas. Um poder público, por exemplo, em que o capital, o empresário privado não tem poder sobre o Estado, então o Estado pode se orientar pelos interesses gerais da sociedade, né? E um país que não tem sistema financeiro sugando renda descendente do povo, né? Ou seja, isso é uma característica do país socialista, né? Então, não tem como fugir dessa distinção, Vilela, sabe? Eu sei que você pode ter essa dificuldade até por conta das suas convicções políticas ou qualquer outra pessoa, mas não tem como fugir dessa diferenciação, porque hoje China e Estados Unidos são dois polos opostos. É onde as pessoas vivem bem de um lado, vivem mal de outro, as infraestruturas são boas em um, são ruins em outro. E não é porque um capitalismo é mais organizado que o outro. É porque são duas formas históricas diferentes. Né? Inclusive, nosso amigo Pedro Duarte, que é, aliás, um forte abraço, Pedro Duarte, ele é um vereador o cara é um rapaz de direita, uma gente boa, debati com ele aqui, teve na China recentemente, né? Sabe? E aqui eu também coloco o desafio, Vilela. A China construiu 50 mil quilômetros de trens de alta velocidade em 20 anos. Só pode fazer isso porque é uma economia que já não é mais orientada ao lucro. É orientada à eficiência. Né? Então, é ir no detalhe do detalhe do que acontece, desse tipo de situação em que um país constrói 50 mil quilômetros de trem de alta velocidade. E por que o capitalismo não consegue entregar isso? Porque são duas economias cujas orientações são completamente distintas. Né? E isso acaba se espelhando em cenas como a que você viu, por exemplo, nas pessoas saindo à noite, porque sair à noite na China é um programa. Em qualquer lugar da China, um programa sai à noite. É uma festa sair à noite. É um programão, sabe? Pegar namorada, família, porque sentar numa praça, conversar, ir num restaurante, sabe? É isso. Eu acredito isso ao sucesso da Revolução de 1949 na China. Pode parecer estranho o que eu estou dizendo, mas é uma coisa no que eu acredito. Que eu queria, inclusive, aproveitar o Vilela e perguntar para o Vilela, né, que teve essa experiência, que eu lembro que o Vilela recebe muita gente e nas vezes que pelo menos eu vim, e acho que eu estava junto com o Elias, uma discussão muito que sempre se coloca sobre a China era a liberdade, né, Vilela? Acho que da última vez que a gente falou de China era lá sim, liberdade. Né? Então você tendo ido na China e agora, inclusive, estando nos Estados Unidos, você se sente mais livre ou não em um país ou outro? Em relação à liberdade do ir e vir, eu me sentia mais livre lá. É uma segurança absoluta. Falei com brasileira que mora lá, que ela nunca se sentiu tão segura, pode sair a hora que for. E o pessoal não tem nem olhar, né? Não se olha para as mulheres como tem aqui na Europa ou no Brasil e tal. A minha dúvida que eu queria colocar para vocês, em relação a isso, sim. Em relação ao controle, a gente, claro, não tem a sensação que o povo chinês tem. Eu não sei o que pode e o que não pode falar. Em relação ao estrangeiro, é tranquilo, não tem problema nenhum. Eu achei que eu teria problema de subir arquivo, entrar na internet, mas foi tranquilo mesmo. A parte de pagamento também é muito tranquilo. Você baixa um aplicativo, não sei nem se já falaram sobre isso. E o ir e vir também é muito tranquilo. O que eu queria que o Elias e você explicasse é essa parte da economia. Até onde um empresário lá pode ganhar dinheiro, pode se bilionário, ele pode... Até onde ele tem esse controle sobre a própria empresa, chega um ponto que, se não for do interesse do Estado, ele pode ser
ele pode ser convencido a fazer outra coisa, tomar outra decisão? Como funciona? Vilela, um dos pontos desse livro que eu lancei, Poder e Socialismo, que se trazer aqui, é exatamente esse. Na China você pode ficar rico, milionário, bilionário. Só que, desde que começou o bullying tecnológico dos Estados Unidos sobre a China teve que começar a concentrar suas energias nacionais no quê? Na construção de uma soberania tecnológica. Então, o setor privado do país foi convidado a se adequar a novas regras. E essas novas regras é a seguinte: o Jack Ma, por exemplo, ele não tem mais autorização para fazer joguinho como forma de ganhar dinheiro, e sim ele investir em infraestrutura de semicondutores para ajudar o país a sair, a alcançar os americanos nessa área que é tão sensível para os chineses. Então, todo grande empresário chinês, né, eles estão impedidos de ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro, ok, está tudo certo, desde que siga as orientações gerais do plano quinquenal, ou seja, o país quer alcançar autonomia tecnológica daqui a 10 anos. Então, o papel da sua empresa privada é você ganhar dinheiro, você ter lucro, mas também cumprir o seu papel para o país alcançar a nossa autonomia tecnológica. Ou seja, o setor privado na China, ele é um ente, vamos dizer assim, uma concessão de Estado, diferente de outra coisa, tá, Vilela? É bom você saber disso. No Ocidente, a propriedade privada é sacralizada, desde a Revolução Industrial, com a lei de secamentos. Só que no Oriente, na China em particular, a propriedade privada é uma concessão do Estado. Então são duas formas históricas diferentes de propriedade privada. E isso, isso tem consequência direta na relação entre Estado e empresário na China, por exemplo, né? Em que o empresário ele pode fazer o que ele bem entende, desde que ele faça o que o Estado queira que ele faça. É simples assim. Só complementando o que o Elias falou, o Elias lembrou bem do Jack Ma, e eu sempre olho aquilo que ocorreu com o Jack Ma sobre o outro ponto de vista, né? Quando ele teoricamente tinha sumido, aí disseram que o Estado chinês tinha sequestrado ele, que ele estava preso ou que ele teria sido morto, e aí virou sempre com esse viés, né? De que lá não se tem liberdade, que se você ficar bilionário você vai pelo Estado, todo isso. E de repente, depois de um tempo, ele apareceu lá, todo sorridente, inclusive fazendo parte do conselho que o governo forma com os empresários, né, os grandes empresários. E a leitura que eu fiz na época é o seguinte: lá exatamente acontece o que não deveria acontecer aqui ou nos países capitalistas, né, do poder econômico se transformar em poder político. Quando o Jack Ma começou a ir na imprensa e achar que o fato dele ter poder econômico, ele iria interferir na política do país, ele recebeu um recado que falou que, na realidade, o poder político é do Estado. Você pode até ter um certo poder econômico, e que, inclusive, você só tem o poder econômico por uma concessão do Estado, como disse o Elias, né? Então, as empresas, os milionários, os bilionários, eles podem até ter empresas, ter lucro, como o Elias falou há um tempo atrás. O Partido Comunista Chinês tem um assento no Conselho de Administração dessas empresas, justamente para dizer que lembrar a empresa que ela é uma concessão do Estado e que ela pode ter lucro desde que ela atue estrategicamente nos objetivos de médio e longo prazo do país. Né? Como disse o Elisa, o objetivo de médio e longo prazo do país é fazer joguinho? Não é. Então não é nisso que você vai investir. Né? Você vai investir naquilo que a gente tem como planejamento, porque o planejamento estatal na China visa o bem-estar de toda a sociedade, né? Não da classe de milionários e bilionários. Então esse episódio de Jack Ma, na realidade, para mim, eu vejo só pelo lado positivo, né? O lado de que, você pode ser bilionário, você pode ganhar dinheiro, mas o poder político não é da empresa, o poder político é do Estado. Porque aquela história... Cobori, Elias, só aproveitar enquanto minha conexão ainda tá boa, uma questão que eu não sei se isso está sendo divulgado né, por vários influenciadores, eu não sei até que ponto é verdade, me parece que é verdade, mas, por exemplo, parece que o governo chinês derrubou vários perfis de chineses que ostentavam nas redes sociais. Você está sabendo disso? 60 mil perfis. Isso. Então é verdade. E outra verdade. coisa era que eles também estão fazendo uma campanha para os jovens, principalmente os homens, se alistarem mais, ter uma coisa mais masculina, porque muito aquela coisa do K-pop, do andrógeno e tal, de incentivar o jovem a ser mais masculino, a servir o exército e tal. O que tem de verdade disso e até que ponto isso é uma coisa que eles não ligam de derrubar perfil? Não, é uma estratégia do governo e tal. Realmente eu não quero que ostente, mostre produtos caros. Por que o governo faz isso? Qual é o intuito dele? Eu acho que eles olham para os Estados Unidos, olham para o Brasil. O que esse tipo de atitude, de ostentação tem levado à sociedade. Não é somente isso. Hoje no Brasil está se discutindo essa questão
pornografia na internet. E o papel que a pornografia tem na formação desses jovens ocupando mulheres aí, red pill, etc. Né? A pornografia é proibida. Né? A China tem, os jovens estão já começando a ter limite para que os jovens tenham acesso à rede social na China. Na Inglaterra tem uma lei de 16 anos de idade de acesso à rede social. O que acontece é que essa questão da masculinização das pessoas, eu já ouvi falar muito disso, então não posso não tenho opinião formada sobre isso, mas o que eu posso dizer é que, no geral, eles estão buscando proteger a sociedade chinesa de todas as contradições e mazelas espirituais que está cometendo, por exemplo, as sociedades ocidentais, são sociedades altamente decadentes do ponto de vista moral, inclusive. As sociedades do norte global, que são as ocidentais, e nossa do sul global, como o Brasil. Então, o que a China olha, eles olham, observam o mundo e vê o que está dando certo, está dando errado para a sociedade e vai tomar as medidas que eles acham que vão tomar. As pessoas ficam chocadas com isso, por derrubar perfil da ostentação. Pessoal, alguém em sã consciência acha que é liberdade de expressão, a pessoa ficar ostentando na internet e criando uma cultura de concorrencial, uma cultura ultra individualista para a sociedade? É bom para a sociedade isso? Essa liberdade que a pessoa tem de fazer isso, de ostentar milhões e milhões e milhões, em um país como o nosso, que tem tem milhões de pessoas fora do game, do consumo, é bom para a sociedade isso? Isso é liberdade. Até que ponto que isso é liberdade de expressão de fato ou é outro tipo de liberdade? E a gente tem que lembrar sempre, Elias, que acho que eu já até falei com o Vilela aqui também, existe uma diferença muito grande entre o Oriente e o Ocidente, né? E a China, ela tem uma base filosófica do confucionismo, do taoísmo, né? E o confucionismo, ele prega harmonia e coesão social. Então, assim, tudo que vá contra, né, essa base filosófica de que a sociedade tem que viver em harmonia, e no caso a ostentação vai contra isso, o Estado vai tomar uma ação para que isso seja coibido, entendeu? Porque isso, na realidade, o Oriente tentando copiar costumes ocidentais. A ostentação é uma coisa ocidental, né? De você querer ser melhor do que seu vizinho, você comprou o carro melhor, aí você vai lá e vai ostentar. Aqui no Brasil, inclusive, o cara melhorou de vida, ele compra um Porsche, né? A gente tem um problema sério aqui em São Paulo, que toda semana tem um acidente de Porsche aqui, né? Acho que a Porsche deveria fazer um rebrand aqui em São Paulo. Então isso é uma coisa muito ocidental, que para o oriental isso não é compatível com o que eles pregam para a sociedade como forma de harmonia, né? A China teve toda a ascensão econômica, permitiu todo esse sucesso, né? O lucro, criar classes de milionários, bilionários, mas tudo isso tem um limite. Eu acho que a China está começando a fazer um freio de arrumação, inclusive ao não permitir as redes sociais das Big Techs entrar aí e ter suas próprias, já tinha essa intenção, né? De você não ser contaminado pela cultura ocidental, pelo que ela tem de ruim. Eu lembro, inclusive, o Lides deve conhecer, que o rapaz, ele até faz parte do Politburo, né, o Yang Hunin, ele tem um livro que eu acho que, Vilela, já até citei aqui num programa seu, que chama America Against America, né, América contra América. Então eles mostram que eles têm coisas na cultura ocidental, no caso dos Estados Unidos, que eles admiram, mas eles também têm as coisas que eles acham que é o que joga contra o próprio Ocidente, né, na cultura ocidental. E esse livro dele, ele faz parte do Politburo, até uma pessoa que é um intelectual, um acadêmico, que eu acho que não teve uma carreira política, né? Que geralmente você tem uma carreira política para chegar no Politburo na China, mas justamente por essa capacidade que ele teve de fazer essa leitura da sociedade americana, entendeu? Do que na cultura ocidental corrói a base da sociedade, né? E eu acho que o controle das redes sociais demonstra isso, né? E não é uma coisa da China, né, velho? Você viu agora que a própria Inglaterra proibiu, né, o acesso de adolescentes até 16 anos às redes sociais. Então já é uma preocupação, inclusive aqui no Ocidente, né? O quanto essas redes sociais que as pessoas têm que ostentar, que as pessoas têm que parecer mais felizes do que que as pessoas precisam estar sempre mostrando só o seu lado positivo, quanto isso corrói a base da sociedade, né? Então eu acho que a China está no caminho certo e eu acho que essa é a intenção, de manter a harmonia e a coesão social. Exatamente isso, Léo. Outra coisa, deixa eu ver aqui, estão me vendo? Sim. Estão me vendo? Eu não peguei o começo da live, eu estava no avião. O que a gente pode aplicar no Brasil, sendo que tem essa parte cultural que é tão complicada e dificilmente a sociedade aceitar que o governo retirasse perfil? Eu acho que como que a gente faz um meio termo em relação a essa parte cultural, a parte de redes sociais, já que a gente começou errado nesse sentido,
e na parte econômica? Como achar um meio termo, sendo que somos tão diferentes assim? Vilela, eu acho que são duas histórias, são duas civilizações completamente diferentes. A China tem uma civilização de 5 mil anos que criou uma filosofia própria, duas filosofias próprias, criou um Estado próprio, ou seja, o Estado chinês existe antes de Cristo, né? Então é uma outra coisa aquilo ali. E aqui uma outra coisa completamente